Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula. Desta vez nós teremos a aula de ensino religioso. Pessoal, eu estou usando aqui esse laço amarelo. Nós estamos no mês de setembro e estamos discutindo sobre o Setembro Amarelo. Depois vocês podem pesquisar e saber melhor sobre isso, tá bom? Por isso que eu quis assim colocar esse laço amarelo nos meus cabelos, na minha cabeça, tá bom? Nós vamos então trabalhar hoje na disciplina de ensino religioso as religiões em Londrina, que é a nossa cidade. Nós já estudamos as 4 matrizes religiosas no Brasil, que são, que são a matriz indígena, ocidental, africana e oriental. Nós sabemos que nós estamos, então, localizados no lado ocidental, onde predomina, então, o cristianismo. Mas existem muitas outras manifestações religiosas. Bem, vamos analisar, então, a construção religiosa na cidade de Londrina. Atualmente, pessoal, existe aqui em Londrina mais de 50 religiões ou fenômenos religiosos instalados aqui na nossa cidade, conforme está registrado num livro publicado do Valmor Macarini. O livro chama Raízes e Dados Históricos de Londrina, ok? A diversidade, então, religiosa aqui em Londrina, ela é muito grande. E por que será que isto acontece? Isto acontece porque a nossa população nasceu num período de reconstrução social. As pessoas estavam começando a sair dos lugares onde elas estavam, a querer outras coisas. Então, buscar novos horizontes, sair talvez da zona rural, ir para a zona urbana. Então, tudo isso estava acontecendo. E então, aqui para Londrina, vieram povos de todos os cantos. E como vocês bem lembram, Londrina ela foi iniciada por um grupo de ingleses. Por isso que a nossa cidade se chama Londrina. Significa Pequena Londres, que é a capital da Inglaterra. Certo? Até aí vocês já sabem. Londrina, ela abriga muitas culturas, muitas crenças. E nós temos aqui em Londrina, então, as regiões mundialmente tradicionais e até aquelas religiões que são mais exóticas e aquelas da cultura esotérica. Pessoal, hoje eu não tenho como abordar melhor, né, todas as religiões, falar um pouquinho de cada uma. Se for possível, futuramente a gente vai discutindo aí características então dessas religiões, tá bom? Uma das coisas que também acontece aqui na nossa Londrina, a maioria da população se denomina católicos. Porém, nesses artigos, né, sobre as religiões de Londrina, sempre está se discutindo o seguinte, que existe aqueles católicos nominais. O que são católicos nominais? São aquelas pessoas que se dizem católicas, mas elas não participam ativamente na igreja e também elas não obedecem às doutrinas e o sacramento da religião, que é a crisma, que é a confissão, todos esses sacramentos da Igreja Católica. A pessoa diz que é católica, mas ela não participa, tá? Então são católicos nominais. O outro grupo que predomina aqui em Londrina são os grupos dos evangélicos. Quando nós dizemos evangélico, nós precisamos entender que está incluído aí uma variedade muito grande de segmentos e realidades que se dizem evangélicos. Temos aqui os chamados, né, os crentes, que são os mais avivados, assim, igrejas que surgiram depois da década de 70, e nós temos os tradicionais protestantes, né? Que também, todos esses, eles fazem parte do grupo dos evangélicos. Em Londrina, a presença evangélica é muito grande, mas vocês não podem deixar de saber, de entender
que existem mais de 50 manifestações religiosas diferentes aqui na cidade de Londrina. Entendemos então que é importante nós entendermos de tudo isso, que a religião em Londrina existe uma grande diversidade, que a maioria dela é católica e evangélica, e nas estatísticas vai seguido aí pelos espíritas, testemunhas de Jeová e o budismo, que está em maior número. Eu também vou disponibilizar no nosso plano de aula uma tabela do censo de 2010, e nessa tabela, então, vocês vão conhecer as diversas religiões que existem em Londrina e o número de pessoas que se declararam dessas religiões. Tá ok? Então, basicamente, é essa a nossa aula de hoje. É importante você realizar a atividade e também você ler o nosso texto, você olhar a tabela, que é para você entender como é a religião na sua cidade, tá bom? Um beijo para vocês, fica com Deus, até a nossa próxima aula.